Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais um vídeo de alquimia astrológica e no vídeo dessa semana nós vamos falar sobre esse eclipse solar que acontece agora no dia 2 de outubro no signo de Libra. Se você quiser entender tudo isso para melhor aplicar aí na sua vida, fica comigo até o final desse vídeo. Se você está chegando agora no canal, deixa eu me apresentar. Meu nome é Yara Forte, eu sou diretora aqui do Instituto Dharma, astróloga com especialização em astrologia kármica e esotérica, taróloga e professora de yoga e meditação. Seja muito bem-vinda aqui ao canal. Se não é inscrito, considere se inscrever e ative o sininho para receber as notificações. Caso você queira estudar astrologia, tarô, cursos de autodomínio, nós temos os cursos aqui no Instituto, tanto no formato presencial, na nossa sede aqui em Copacabana, no Rio de Janeiro, como também na telinha do Google Meet, para você estudar de onde você estiver em tempo real, interagindo comigo e com a turma, ou então na plataforma Hotmart para estudar no seu tempo livre por videoaulas já gravadas. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você se informar melhor. E olha, já vai curtindo esse vídeo porque tem muito assunto interessante aqui e a sua curtida é a nossa moeda de troca, ajuda a impulsionar esse vídeo. Então, curta, comenta, compartilhe, é a sua forma de ajudar a gente aqui, ok? Mas vamos lá. Esse eclipse acontece no grau 10 do signo de Libra, no 10º grau, então é interessante você observar o que você tem dentro dessa janela, se você tem um pouquinho mais de conhecimento astrológico, entre 5 graus e 15 graus do signo de Libra, porque vai atingir aí essa área, e em qual setor, em qual casa astrológica do seu mapa esse eclipse acontece, tá? Porque também tende a trazer à tona algumas questões desse setor. Mas, enfim, esse eclipse acontece, então, no 10º grau do signo de Libra. Vai acontecer no dia 2 de outubro, por volta aí das 15 para as 4 horas da tarde. Ele será visível do Chile à Argentina, no eclipse anular, tá? É aquele que encobre praticamente quase 95% do Sol, então forma aquele halo de luz em volta do Sol. No Brasil, o pessoal aí do Sul, do Sudeste, vai conseguir ver, assim, muito parcial, ok? A incidência maior tende a ser mais ali naquela região do Chile, do Uruguai, da Argentina. Então, vamos lá. O que é o eclipse solar? Só para relembrar, nós temos o Sol aqui, a Lua, né, cruzando a órbita, né, porque a Terra está aqui, o Sol, então a Lua, ela cruza esse meio do caminho, né? E o Sol representa a consciência, como também questões que nós olhamos para o futuro. A Lua representa questões subconscientes e inconscientes, e também fala de coisas do passado. E a Terra está representando aqui o momento presente. Então perceba que um eclipse solar, o passado intercepta o que você está definindo para o futuro, ou questões subconscientes, né? A Lua representa tudo aquilo que está no inconsciente. Então, como é que isso funciona? O Sol, que é no eclipse solar, obviamente, é um Sol que é eclipsado, portanto, apagado. Isso significa o quê? Que aquela clareza que você tinha com relação àquilo que você queria lá no seu futuro, ok, você tem essa clareza, porém, dentro do eclipse, esse Sol é eclipsado porque a Lua passa na frente. Então, questões subconscientes, questões do passado, questões que antes estavam ali escondidinha embaixo do pano, de repente intenções que você não estava conseguindo enxergar de outras pessoas, de determinadas situações, tá escuro, né? Então, vem à tona e se manifesta. Só que, em algum momento, essa Lua vai sair da frente do Sol e o Sol vai voltar a brilhar e vai iluminar exatamente aquilo que veio à tona. Então, não tem aquele ditado, quando o gato sai, os ratos fazem a festa? É exatamente isso. A luz saiu, o gato saiu e os ratos vieram à tona. Vem muita coisa à tona. E interessante observar que o que vem à tona, dependendo da sua necessidade de experiência, pode ser coisa positiva, como também pode ser coisa muito negativa, coisas que você não estava enxergando e estava criando uma ilusão, uma coisa aí na tua cabeça, de repente é revelado. E você se vê obrigado a mudar de rota, né? A redirecionar esse futuro, o seu desejo, aquilo que você quer para você lá na frente, que é exatamente a regência do Sol. Imagina que você está caminhando por uma estrada
luminosa, né, com muita clareza do seu destino, e de repente alguém apaga a luz. E você se vê totalmente desorientado, agora sem saber para onde ir. De repente, muda o fluxo do seu caminho, e quando a luz acende novamente, você se vê numa outra direção. Então, o eclipse solar é basicamente isso. Agora, entenda que nem tudo acontece no momento do eclipse, no dia do eclipse, ou naquele mês. Pode acontecer, o eclipse é sempre a abertura de um portal, que nós podemos começar a sentir a frequência dele um mês antes, como também os desdobramentos do que ele vem trazendo, vai acontecendo ao longo de 6 meses. É claro que pode trazer uma intensidade maior durante aquele mês? Sim, mas nem tudo acontece dentro daquele período, né? Desse período. Vai acontecendo aí dentro dos desdobramentos nesses próximos 6 meses, que é freado a partir do próximo eclipse, que vai acontecer daqui a 6 meses. Agora, quais são as experiências que esse eclipse pode trazer para as nossas vidas? Bom, ele acontece, como eu falei, no 10º grau do signo de Libra. Então, Libra fala de relacionamentos afetivos, parceria social, também qualquer tipo de associação, tá? Seja com uma pessoa, com uma instituição, um grupo, uma parceria dentro de um projeto, seja como for. Fala de parcerias, como também fala de beleza, justiça, acordos, conciliação. Tudo isso está dentro do escopo desse eclipse. Aí você pode perguntar, Yara, então a gente vai ter problema em todas essas áreas na vida. Entenda que o eclipse, ele só vai atingir um elo fraco, tá? Se você tem um elo fraco dentro dessas áreas aí da tua vida, com certeza ele vai pegar em cheio, né? Porque a energia de um eclipse, ela é muito disruptiva, já que ela traz determinar um certo nível de consciência, ou seja, coisas que você não observava antes vêm à tona. Então, sim, acaba sendo uma energia que traz alguns redirecionamentos. Então, é importante saber se despedir de determinadas coisas que não servem mais para se colocar numa outra direção. E entender que isso é bom, porque o eclipse, ele nunca vem rompendo com coisas que ainda servem para a sua vida. Tá? Isso daí com certeza vai ser mantido. Se você tem uma base de relacionamento muito forte, muito sólida e está muito positivo, então o que eu vou falar aqui, dentro de um aspecto mais difícil, não vai servir para você. Agora, se você está num relacionamento aí meio na corda bamba, a coisa está meio complicada, né? Realmente, esse eclipse ele pode chegar chacoalhando essa área. Então, nesse âmbito de relacionamentos e parcerias, coisas que estavam ocultas, que não foram ditas, ou que foram nutridas ali embaixo dos panos, não foi conversado dentro dessa parceria, de repente vem à tona, né? E você precisa redirecionar isso. Então, esse eclipse, ele vai trazer uma tomada de consciência com relação a um redirecionamento de um relacionamento. E aí eu volto a tocar, pode ser no aspecto afetivo, pode ser no social, enfim. Pode ser uma parceria com um grupo, seja como for. Mas um redirecionamento disso daí. Para algumas pessoas, pode ser uma coisa mais suave, como, por exemplo, acontece em cima do nódulo sul, né? O nódulo sul é aquilo que nós precisamos nos desapegar, né? Que vem atrelando o nosso desenvolvimento. Então, o nódulo norte é para onde nós devemos nos direcionar. Então, esse eclipse, né, acontece em cima do nódulo sul, portanto, é importante você observar os padrões que você tem dentro do relacionamento. Para algumas pessoas, de uma forma mais suave, vai ficar nisso. Você avaliando os seus padrões de relacionamento afetivo, de como se coloca numa sociedade, numa parceria com o outro, e sendo convidado a redirecionar essa questão, tá? Para outros, pode ser uma questão um pouco mais radical, porque se a relação ela não está boa, né? Ou seja, você está insistindo numa coisa que de repente já concluiu o teu ciclo na tua vida, não faz sentido mais estar ali. Sim, esse eclipse ele pode trazer uma coisa um pouco mais grave, que vem trazendo o rompimento dessa relação. Então, seja como for, se aquilo que você precisa se despedir está a nível interno, ou seja, no sentido de um comportamento dentro daquela relação, ou a nível externo, ou seja, da relação em si, só você pode julgar.
mas observar isso com muita profundidade, para que você possa tomar a decisão correta. Eclipses, normalmente, são períodos um tanto dolorosos, porque trazem revelação. Então, de repente, você está ali de boa, né, no relacionamento, e vem uma coisa, acontece uma situação que você fala, poxa, mas não é isso que a gente tinha ligado. Não é isso que eu quero para a minha vida, não está de acordo com os meus valores. Ou nós temos propostas muito diferentes, não tem como continuar junto, né? Então, pode vir de uma forma um pouco mais drástica nesse sentido. E aí é importante ter a maturidade, né? Saber fazer as escolhas certas. Nós precisamos saber abrir ciclos na vida de uma forma muito positiva, mas também saber fechar. E, gente, eu coloco uma coisa aqui para reflexão de vocês. A maneira como você entra numa situação diz muito sobre o seu interesse. Porque quando a gente entra num relacionamento, nossa, a gente está super dedicado ao outro, né? Agora, a maneira como você sai dessa relação diz sobre o seu caráter. Então, se você sai de uma forma evasiva, de uma forma imatura, né, fugindo da situação, sem uma conversa para finalizar isso, entenda que o Mercúrio está em cima desse eclipse. Então, saia de forma honrada, saia de forma justa, né, conversando com a pessoa, expondo os motivos pelos quais, de repente, se for caso, né, de você cortar esse relacionamento, fazer de uma forma madura, não de uma forma infantil. Porque aí você dá o direito do outro ter consciência do porquê que você está se afastando. E se for o caso da pessoa mudar um padrão, um comportamento nela, você ajuda nesse processo, tá? Então, trazer isso para um diálogo, não é sair rompendo de qualquer forma, né? É muito importante, ok? Agora, se você precisa trabalhar questões internas, de repente é manter a relação, mas trabalhando questões internas, ok, traga isso também para um diálogo ali com o seu parceiro, com a sua parceira. Lembrando que esses rompimentos de acordos e de parcerias pode acontecer também com instituições. De repente você está ali fazendo um determinado trabalho em parceria com um grupo ou uma instituição, e de repente você vê uma postura ali que fala, isso daí não estava no script, isso daí eu não concordo, vai de encontro com os meus valores. Entenda que Libra fala de senso de justiça. Então, primeiro você tem que entender o que representa a justiça para você, para que você possa decidir em cima das situações que virão em cima desse eclipse. Porque se você bate o olho numa cláusula ou num comportamento que não é compatível com os seus valores, não é compatível com o seu senso de justiça, você pode ser convidado aqui nesse eclipse a se retirar, né? Ainda mais que acontece em cima de uma Lilith que fala de questões éticas. Então, alto lá, muita calma nessa hora. Esse eclipse acontece em conjunção exata com Lilith, né? Então, nós temos o Sol e a Lua a 10 graus de Libra e Lilith a 10 graus de Libra também. E Libra, esse é o ponto muito doloroso desse eclipse. Porque o que Lilith representa? Lilith é a Lua negra. Então, ou seja, são aquele ponto mais profundo na nossa personalidade inconsciente, onde estão escondidos ali os nossos complexos, as nossas obsessões e compulsões, taras, complexos de inferioridade, enfim, vários complexos, né? Os complexos mais complexos estão ali. Então, esse eclipse, ele vem tocando exatamente o dedo na tua ferida que mais dói, né? Isso pode vir através do outro. Então, uma outra pessoa tocando exatamente nesse ponto extremamente dolorido. Por isso que esse eclipse não é um eclipse muito fácil. Agora, entenda que se coisas estão vindo à tona, revelando essa dor, revelando essa ferida, é muito importante você ter a maturidade de olhar para isso para conseguir ressignificar. Você só consegue curar uma ferida quando você expõe a ferida, você vê como está aquela situação ali, para colocar o remédio certo, para poder fazer a asepsia, a limpeza. A asepsia é fundamental, porque não adianta você colocar um remédio ali se você não limpou a área, né? É exatamente isso. Lilith é uma ferida muito profunda, né? Agora, se você cura essa ferida, você está olhando, né?
Não finja que não está vendo. Enxergue a situação de frente. Traga para uma acariação. Cuide dessa ferida e limpe toda a área. Então, ou seja, se tem coisas ali em volta que não estão de acordo com o seu senso de justiça, você não se sente de uma forma harmonizada ali dentro, aquela situação, pessoa, parceria, relacionamento, não está ajudando na tua evolução, pelo contrário, chegou no ponto de estagnação, pode ser um momento realmente de ter que cortar aquela limpeza da ferida para você começar a cuidar dessa dor. Terapeuticamente falando, porque a Lilith é muito terapêutica. Entenda que o problema não é o que acontece com você, é o que você faz de que acontece com você. Então, Lilith, ao mesmo tempo em que mostra a nossa dor mais profunda, ela é o ponto de maior empoderamento da mandala astrológica. Então, se você tem a coragem de olhar para a sua dor, ressignificar, entrar tudo num processo terapêutico, que você pode fazer por terapias convencionais, você pode fazer pelo autoconhecimento, você pode fazer por meditação. É importante entrar nesse santuário interno seu de uma forma muito profunda e jogar a luz ali dentro. Porque já que Lilith fala de questões subconscientes, se você fica na superficialidade, não é nesse ponto que você vai conseguir curar as suas questões. É no ponto mais profundo. Então, é um momento de muito recolhimento, de muita interiorização, para você entender o que precisa ser purificado, como eu devo aforar isso e o que eu devo eliminar. Então, ao invés de agir de uma forma instintiva, com o que esse eclipse vem revelando na tua vida, vamos agir de uma forma inteligente, analisando esses processos. É muito interessante ver que o Mercúrio, ele faz parte também desse eclipse, né? Ele entra numa conjunção, que é o Mercúrio Casime, já no dia 30 de setembro. Nós teremos o Mercúrio Casime, tá? Porque o Mercúrio entrou no signo de Libra no dia 26 de setembro e vai ficar até o dia 13 de outubro. Ou seja, Mercúrio é um planeta mental. Mercúrio é aquele que vem jogando análise, raciocínio, questionamentos em cima de um determinado processo. Nesse caso aqui, é o signo de Libra, que fala dos relacionamentos, parcerias e senso de justiça. No dia 30 de setembro, que é quando ele entra casime com o Sol, ou seja, ele entra no coração do Sol, ele é iluminado por esse Sol. Gente, desculpa, eu tô até numa obra aqui do lado e provavelmente um barulho aí pode atrapalhar vocês, mas não tem como, né? Vamos lá, vou tentar falar um pouco mais alto. Então, no dia 30 de setembro, é quando Mercúrio faz essa conjunção exata com o Sol. E o Sol, como um grande luminar, ele começa a iluminar as questões mercurianas no signo de Libra. Então, você começa a entender melhor as suas questões de relacionamento, tá? Tanto as relações que você já está envolvido, sejam relacionamentos sociais, como também relacionamentos afetivos, ou então possibilidades de relacionamento. Sabe aquela coisa que de repente você não dava nada para aquela pessoa, né? E de repente pode ser uma ótima parceria na sua vida, seja para o desenvolvimento de um projeto, seja para um relacionamento. Então entenda que essa tomada de consciência que vem à tona, tanto pode ser para encerrar ciclos, como também para iniciar ciclos, porque é uma lua nova, né? Então, a lua nova é o casamento do Sol e da Lua. O Sol como um grande pai, a Lua como uma grande mãe, se unindo para gerar uma nova situação, que aqui no caso, relacionamentos. Então, entenda que muitos relacionamentos podem ser fechados aqui, mas também relacionamentos podem ser iniciados, tá? E entenda que relacionamentos novos, porque se aquele relacionamento que você já tem investido ali pé na corda bamba, a tendência é que ele cai. Entenda que essa conjunção, ou seja, o Mercúrio Casime, né, o Sol em conjunção com o Mercúrio, acontece no dia 30 de setembro. Porém, no dia 2 de outubro, que é exatamente quando acontece o eclipse, o Mercúrio vai estar a 11 graus de Libra. Então, ou seja, numa conjunção muito estreita com esse eclipse. Então, trazendo toda essa conscientização. O dia 30 é como se fosse a preparação, uma tomada de consciência. As tomadas de consciência já vão começar a acontecer aí nesse entorno do dia 30, 2 dias antes, 2 dias depois, tá? Já começa a acontecer ali.
E no eclipse, eu vejo muito como uma preparação e o eclipse escancarando absolutamente tudo isso. E é interessante a gente ver, né, essa formação de Mercúrio e Lilith dentro desse eclipse. Porque Lilith são as questões inconscientes. São as dores que, de tão dolorosas, nós escondemos da gente mesmo. Sabe aquele bichinho que você tem em casa feio, né? Você esconde ali para ninguém ver, né? Nem você mesmo. Exatamente. Esse eclipse vai expor esse bichinho. Só que o Mercúrio, como ele é um elemento de análise, de racionalidade, ele vem jogando em luz raciocínio, lógica, objetividade em cima disso. E aí você consegue resolver melhor. E uma vez resolvido, você se empodera nesse processo. Que quando nós nos empoderamos, quando nós enfrentamos as nossas crises, temos coragem de enfrentar essas crises, resolver, para sairmos mais fortes do outro lado. Exatamente isso. Agora, esse eclipse também pode trazer questões relacionadas à beleza. E eu não aconselho nenhum procedimento estético, ainda mais invasivo, nesse período, tá? Porque, de repente, o resultado que vai ser revelado depois não necessariamente pode ser aquilo que vai te agradar. Então, se fosse eu, né, eu não faria nenhum tipo de procedimento nesse período. Como também acordos, conciliação, também pode ter um fator surpresa aí, tá? E esse fator surpresa pode ser tanto para o bem, como também para uma coisa que, a princípio, pode te desfavorecer. Mas entenda que se te desfavorece, existe um senso de justiça que é além da nossa vontade, que muitas vezes é além da nossa compreensão, que é a própria justiça divina. Então, entenda que isso acontece em cima do Nódulo Sul, que fala de questões kármicas, tá? Então, se a coisa está degringolando para uma coisa que de repente você acha que não é tão justa assim, e você não pode interferir, não tem nada que você faça ali para interferir, você pode entender que pode ser uma questão kármica que está retornando para você e uma quitação. Então, não fique com raiva, não fique nutrindo coisas negativas. Entenda como um fechamento de um ciclo kármico, coloca uma pedra em cima disso e vida que segue. Agora, no âmbito da justiça, o bicho pode pegar. Muitas coisas podem vir à tona. Ainda mais, gente, que esse eclipse acontece na semana das eleições aqui no Brasil, né? As eleições municipais. Então, realmente, muita coisa pode vir à tona. Agora, seja lá o que vier, nós precisamos, enquanto sociedade, encarar isso sem fuga, né? Porque se nós observarmos, desde o início, de quando começaram esses eclipses, nesse eixo Libra-Áries, começou muita coisa vindo à tona relativa à justiça, não só no Brasil, como no mundo também, né? Muita coisa vindo à tona, muita coisa sendo revelada. As coisas estão sendo expostas. E nós, enquanto sociedade, nós não podemos nos omitir. Porque não tem aquele ditado, o mal impera quando o bom se cala. A injustiça acontece quando os justos se calam. Então é muito importante, gente, que nós assumimos, né? Nós assumimos esse protagonismo no sentido de fazer a nossa parte. Uma andorinha só não faz verão. Mas se cada um fizer a sua parte, sim, nós podemos fazer muita coisa. E não é esperar que o outro faça. Faça você, né? Quem determina a tua vida é você. O importante é você estar bem de acordo com a tua consciência. É deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, né? É chegar no final da vida e entender que tudo que você podia fazer em prol de uma harmonia na sua vida e no âmbito social, você fez. Então é isso que está em jogo aqui, né? Eu convido você, nesse eclipse, a pensar sobre questões de justiça. A maneira como vem se colocando dentro das relações, como também a maneira como você lida com a justiça, lê-se injustiça também, aí na tua vida e no âmbito social, ok? Deixa aqui nos comentários o que você achou disso tudo e nós nos vemos no próximo vídeo de Alquimia Astrológica. Um forte abraço para você e até lá. Namastê.